amores e amoras, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Amém, amém, amém. Minha gente, vamos lá. Estamos rumo a 5 mil inscritos para o estado da escolha de vocês. E a 3 mil inscritos para uma surpresa muito, 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 muito especial. Não, eu não trago jogador amado em 3 dias, não tiro o jogador da sua cabeça e coloco no seu time e eu não faço o seu time ser campeão. Você não já tinha feito isso com o meu, né, gente? Minha gente, antes de começar o vídeo do nosso dia de TBT, vamos agradecer primeiramente a Deus por me permitir gravar e por permitir vocês estarem aqui assistindo, tá? Hoje vamos ter TBT da Libertadores 2024, Grupo D. No Grupo D tivemos o Júnior, Botafogo do Rio de Janeiro, LDU Quito e o Universitário. Em primeiro lugar ficou o Júnior, com 10 pontos, sendo 2 vitórias e 4 empates em 6 jogos. E ó, minha gente, presta atenção, porque foi bem puxadinho. Primeiro jogo foi Botafogo e Júnior. Deu vitória do Júnior por 3-1. O segundo jogo foi Júnior versus Universitário. Deu empate em 1-1. O terceiro jogo foi Júnior versus LDU. Deu empate em 1-1. O quarto jogo foi Universitário versus Júnior. Deu empate em 1-1. O quinto jogo foi LDU versus Júnior, que deu a vitória do Júnior por 1-0. E o sexto jogo foi Botafogo versus Júnior, que deu empate em 0-0. Em segundo lugar, ficou o Botafogo com os mesmos 10 pontos, sendo 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 6 jogos. E foram assim: Botafogo, o primeiro jogo foi Botafogo versus Júnior. Deu a vitória do Júnior por 3-1. O segundo jogo foi LDU versus Botafogo, que deu a vitória da LDU por 1-0. O terceiro jogo foi Botafogo versus Universitário, que deu a vitória do Botafogo por 3-1. O quarto jogo foi Botafogo versus LDU, que deu a vitória do Botafogo por 2-1. O quinto jogo foi Universitário versus Botafogo, que deu a vitória do Botafogo por 1-0. E o sexto jogo foi Júnior versus Botafogo, que deu empate em 0-0. Em terceiro lugar ficou a nossa queridíssima LDU. E com 7 pontos, sendo 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas em 6 jogos, que foi assim. Primeiro jogo foi Universitário versus LDU, que deu a vitória do Universitário por 2-1. O segundo jogo foi LDU versus Botafogo, que deu a vitória da LDU por 1-0. O terceiro jogo foi Júnior versus LDU, que deu empate em 1-1. O quarto jogo foi Botafogo versus LDU, que deu a vitória do Botafogo por 2-1. O quinto jogo foi LDU versus Júnior, que deu a vitória do Júnior por 1-0. E o sexto jogo foi LDU versus Universitário, que deu a vitória do LDU por 2-0. Em quarto lugar ficou o Universitário, com 5 pontos, sendo apenas 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Em 6 jogos que foram assim. Primeiro jogo, Universitário versus LDU, que deu a vitória do Universitário por 2-1, sua única vitória. O segundo jogo foi Júnior versus Universitário, que deu empate em 1-1. O terceiro jogo foi Botafogo versus Universitário, que deu a vitória do Botafogo por 3-1. O quarto jogo foi Universitário versus Júnior, que deu empate em 1-1. O quinto jogo foi Universitário versus Botafogo, que deu a vitória do Botafogo por 1-0. E o sexto jogo, LDU versus Universitário, onde deu a nossa vitória da LDU por 2-0. Então, em primeiro lugar ficou o Júnior e em segundo que ficou o Botafogo. E eles foram lá para as oitavas de final da Libertadores. Em terceiro lugar ficou a LDU, que foi para os playoffs da Sul-Americana.
como vocês já sabem, porque a Sul-Americana está aí no nosso canal. É isso, meus amores. Um grande beijo. Amo vocês demais. Gratidão por tudo até aqui. Vocês são incríveis. Já estamos quase batendo uns 2.000 inscritos. Mas a surpresa de 2.000 inscritos a gente fez antes, porque eu não aguentei a loucura e tive que fazer essa surpresinha para vocês. Mas agora com 3.000 inscritos vamos ter uma outra surpresa maravilhosa também. É isso, minha gente. Um grande beijo. Gratidão por tudo até aqui. Amo vocês demais. Até o nosso próximo vídeo, que será Libertadores Grupo E. Beijo, eu fui. Ah, e lembre-se, sempre agradeço a Deus, porque a parte mais linda da oração é a gratidão. Eu fui.